Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo Rigoldi Bom Jardim, eu sou professor lotado no Departamento de Ciências Biológicas, na disciplina de Fisiologia da Faculdade de Odontologia de Bauru, e atualmente eu sou coordenador do curso de Odontologia da FOB-USP, e nesse momento, a convite da Liga de Audição e Equilíbrio da, da USP de Bauru, com muita honra, eu fui convidado para falar um pouquinho para vocês sobre a fisiologia da audição e do equilíbrio. Já eu gostaria inicialmente de agradecer e dizer que eu me sinto muito honrado pelo convite da professora Kátia, do Stefano, né? No nome de quem eu cumprimento a todos que fazem parte dessa liga, desejando sucesso e muito aprendizado para vocês, e com certeza isso acontecerá. Então, para a gente conversar um pouquinho sobre a fisiologia da audição e do equilíbrio, a gente vai dividir esse nosso desafio em dois momentos. No momento inicial, a gente vai falar mais dos aspectos relacionados à audição propriamente dita, e no final, alguns conceitos do papel da orelha interna no equilíbrio corporal, ok? Ajudando, né, nesse equilíbrio corporal. Então, a orelha humana, basicamente, ela tem duas funções. Uma função auditiva, relacionada à nossa capacidade de captar uma onda sonora e, através de processos, né, do sistema auditivo periférico, converter essas informações, esses estímulos, numa forma de energia que pode ser conduzida pelo sistema nervoso através de neurônios e através de vias centrais, para que essa energia sonora ela possa ser interpretada, codificada de alguma forma. E a outra função é o equilíbrio. Então, através de estruturas que formam um sistema vestibular da orelha interna, nós temos capacidade de detectar alterações na posição da cabeça, seja através de uma função no equilíbrio dinâmico ou equilíbrio estático. A orelha humana, através do sistema vestibular, também participa do equilíbrio corporal. E para a gente entender melhor, inicialmente, a audição, é importante, né, e também o equilíbrio, é importante que a gente entenda que a orelha humana ela é dividida em três compartimentos, né, que se completam em suas funções. Então, a orelha externa, né, tem uma função, tem várias funções, mas uma função importante de direcionar, né, a energia sonora por meio do meato acústico externo ou canal auditivo externo para fazer a membrana timpânica que separa a orelha externa da orelha média movimentar, e é essa movimentação da membrana timpânica que vai fazer movimentar uma cadeia ossicular que forma a orelha média, né, que compõe a orelha média através do martelo, bigorna e estribo. Nós vamos ver mais adiante que são esses movimentos associados a uma outra importante propriedade que faz com que a energia agora mecânica ela consiga fazer movimentar um ambiente repleto de líquido, de fluido, na orelha interna, porque é na orelha interna que nós temos, né, tanto as estruturas relacionadas à percepção do equilíbrio, com a capacidade de captar movimentações da cabeça, seja em relação à gravidade, seja através de detectar movimentos lineares, movimentos rotacionais ou angulares da cabeça, seja através de estruturas que compõem a cóclea, capaz de detectar e traduzir de alguma forma e gerar um impulso nervoso relacionado com a percepção auditiva. Então,
nós vamos falar um pouquinho dessas estruturas a partir de agora. Mas antes, é importante que a gente defina e entenda o que é audição. A audição nada mais é do que, dentre as diferentes modalidades sensoriais, ela se caracteriza por uma modalidade sensorial especial. Existem outros tipos de modalidade sensorial especial, como a olfativa, a visual, e existem algumas modalidades sensoriais somáticas, como o tato, a sensibilidade térmica, a sensibilidade dolorosa. Mas esse tipo de modalidade sensorial, a audição, que é o propósito da nossa aula agora, ela nos permite e permite aos animais perceberem e reconhecerem o som. Então, para que eu tenha uma integridade, né, para que a gente possa manter íntegras as nossas habilidades auditivas, é importante que tanto o sistema auditivo periférico, né, formado pela orelha externa, média e interna, bem como as vias auditivas centrais, elas estejam íntegras e aptas a todo o processo, desde a captação, a amplificação, a transdução dessa energia sonora inicial, numa forma de energia que pode ser conduzida por vias sensoriais centrais, atingindo diferentes áreas do sistema nervoso central, até que essa informação ela possa chegar no córtex auditivo primário e ser reconhecido no córtex auditivo, né, não só o primário, e ser reconhecido e interpretado essa energia sonora, essa onda sonora, esse som. Nessa perspectiva, o processo se dá, né, a captação do som até a sua percepção e interpretação posterior. Quando a gente fala em interpretar, é todo o processo sensório discriminativo, é todo o processo que localiza um som, que reconhece um som, que reconhece um padrão tonal, enfim. E esse processo depende, né, de uma sequência de transformações de energia, iniciando pela energia sonora, né, através da captação via ambiente externo, passando por uma energia mecânica, quando a membrana timpânica ela se movimenta, né, passando por um processo de movimentação de fluidos e energia hidráulica e finalizando com a formação de um impulso nervoso, de uma energia eletroquímica, né, que será responsável pela condução de impulsos nervosos por diferentes estações ao longo do sistema nervoso central, até que essa informação atinja o nosso cérebro, o nosso córtex auditivo. Assim, de maneira resumida, a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância da orelha externa nesse processo de captação das ondas sonoras e, de certa forma, de proteção e de amplificação dessa energia. Um segundo momento de vibração da membrana timpânica. E essa vibração da membrana timpânica, somado a algumas propriedades da orelha média, vão ser responsáveis pela amplificação sonora. E essa amplificação é fundamental para que a gente vença a impedância acústica, para que a gente consiga, né, aumentando essa pressão na orelha média, a gente consiga movimentar o fluido da orelha interna, da cóclea, e essa movimentação do fluido vai ser responsável pela ativação dessas células receptoras auditivas, ali no órgão de Corti, e essas células receptoras auditivas vão ser as responsáveis por captarem essa energia, né, e liberarem substâncias excitatórias, que a gente chama de neurotransmissores excitatórios, que irão ativar o nervo coclear, né, que é o oitavo par de nervo craniano, e a partir daí, esse neurônio ele vai carregar essa informação até o sistema nervoso central, atingindo inicialmente os núcleos cocleares no tronco encefálico. Então, esse é o processo que nós vamos discutir um pouquinho mais agora.
A orelha externa, então, como nós dissemos, ela é formada ali pelo pavilhão auricular, né, pelo meato acústico externo, ou canal auditivo externo, e também pela parte externa da membrana timpânica, que é voltada para o conduto auditivo. E dentre as principais funções, a orelha externa, ela tem a função de captar, mas também direcionar essas ondas sonoras para o meato acústico externo e do meato acústico externo até a membrana timpânica. E nesse processo, existe um processo inicial de amplificação sonora, também através da elasticidade do pavilhão auricular. Nós temos um processo também, não só pela elasticidade, mas também, né, a orelha externa, ela auxilia na localização da fonte sonora, e também, através da presença de pelos e da secreção pelas glândulas ceruminosas de cerúmen, tem um papel também a orelha externa de proteção da membrana timpânica. Uma vez que essa informação ela foi direcionada e atinge a membrana timpânica, essa membrana timpânica, que é mantida, tensionada, né, pelo músculo tensor do tímpano, ela vai vibrar em uníssono, né, na mesma frequência das ondas sonoras que nela chegam, e vai converter essas ondas sonoras em energia mecânica que será transmitida aos ossículos da orelha média. Então, nesse ponto, o martelo que está ali, né, aderido, inserido na membrana timpânica, à medida que essa membrana timpânica se movimenta, também ocorrerá a movimentação dessa cadeia ossicular, começando pelo martelo. Aqui vale um aspecto importante, é que, para que essa membrana timpânica, né, ela consiga se movimentar de maneira adequada e em uníssono com as ondas sonoras da orelha externa, é fundamental que a pressão no lado da membrana timpânica para a orelha média tenha a mesma pressão do lado da membrana timpânica voltado para a orelha externa, para o meato acústico externo. Então, daí um papel importante, né, da tuba auditiva nessa aeração da orelha média, permitindo uma equalização de entre o interno e externo da membrana timpânica, permitindo uma movimentação adequada dessa membrana timpânica. Uma vez que a membrana timpânica ela é movimentada, ela irá ativar e fazer movimentar um conjunto, uma cadeia de ossículos articulados, então o martelo, a bigorna e o estribo. É importante a gente entender que a orelha média é a cavidade localizada entre a membrana timpânica e a orelha interna e a cóclea, ok? Da mesma forma que o martelo ele está inserido na membrana timpânica, nós também temos que a base do estribo está inserida ali na janela oval, que é quem dá a entrada para a cóclea, né, para a rampa ou escala superior na cóclea. Nós vamos ver o que é isso mais adiante. Da mesma forma que nós temos uma janela oval que comunica a orelha interna, a orelha média com a rampa superior da orelha interna, ou com a escala superior da orelha interna, nós também temos uma comunicação da orelha média com a orelha interna por meio de uma outra janela, de uma outra membrana chamada de janela redonda, que comunica a orelha média com a escala inferior ou timpânica da orelha interna. E isso é importante, essas duas comunicações. Por quê? Porque durante a movimentação da cadeia ossicular, essa base do estribo, ela vai movimentar para dentro essa membrana e fazer movimentar o líquido aqui
no constituinte superior da orelha interna, e ao mesmo tempo, como esse líquido da escala superior ele se comunica com o da escala inferior, é fundamental para que não haja, uma descompressão, entre aspas, é importante também essa membrana na escala inferior, essa janela redonda. Então, aqui movimenta para dentro e aqui para fora, permitindo esse deslocamento de fluido que vai ser fundamental para que a gente consiga atingir as células receptoras que estão localizadas na escala média, entre a escala superior e inferior, né, que é chamada também de ducto coclear, que é onde estão localizadas as células receptoras auditivas, que nós falaremos mais adiante. Então, a orelha média, ela tem um papel importante. Só para a gente voltar aqui um pouquinho, percebam que existe uma diferença de área de superfície entre a entrada da orelha média a partir da membrana timpânica e a entrada da orelha interna a partir da janela oval. E essa relação desproporcional de área de superfície é fundamental para a principal função da orelha média, que é a amplificação sonora. Por que tem que amplificar? Porque eu tenho que vencer uma impedância. Eu estou saindo de um ambiente airado para um ambiente que tem muito líquido. Então, esse aumento, essa amplificação, esse aumento de pressão é fundamental para vencer essa impedância, essa resistência. Então, essa relação de área de superfície maior da membrana timpânica, que é por volta de 55 milímetros quadrados, para 3,2 ali da janela oval, ela aumenta em 17 vezes a pressão que chega à janela oval. E isso é fundamental para o deslocamento de fluido dentro da cóclea. Associado a isso, a movimentação da membrana timpânica, ela também cria um mecanismo de alavanca ossicular. E isso também aumenta a força do movimento em 1,3 vezes. Então, existe um aumento ali, um aumento da pressão dentro da orelha média, fundamental para a amplificação sonora. E aí agora a gente chega então na orelha interna. A orelha interna, de novo, ela contém estruturas, né, relacionadas à audição, então a cóclea e o órgão de Corti, relacionado à audição, e também apresenta o sistema vestibular, que possui estruturas, os canais semicirculares, o sáculo e o utrículo, que são responsáveis pelo papel da orelha interna na função de equilíbrio. Mas voltando, nós estamos falando da função auditiva. A cóclea, pessoal, então, ela é dividida, ela é um caracol, mas se a gente for desenrolar esse caracol, a gente vai perceber que ela é dividida em 3 compartimentos repletos de fluidos, um compartimento superior, né, que se comunica com a orelha média pela janela oval, lembram disso? Esse componente superior, ele é contínuo com o compartimento inferior, que é chamado de escala timpânica ou inferior. Essa escala superior é também chamada de escala vestibular. Nesse ponto onde, além do ducto coclear, que é a porção intermediária, é o compartimento intermediário entre o superior e o inferior. Então, além dessa ponta do ducto coclear ou escala média, nós temos uma região que é contínua, né, entre a escala superior e inferior, que é chamada de helicotrema. Esse fluido das escalas superior e inferior, como eles têm continuidade, eles se comunicam, é óbvio que eles apresentam a mesma composição. E aqui está errado, é perilinfa, então esse conteúdo desse fluido é chamado de perilinfa, que tem onde predomina o íon sódio. Já na escala média, predomina que não tem saída, como tem os compartimentos superior e inferior, portanto,
o compartimento médio ou ducto coclear, como ele não tem saída, ele tem um outro tipo de fluido. E lá, esse fluido é chamado de endolinfa, que é onde predomina o íon potássio. E vocês vão ver mais adiante que é importante a gente entender isso, porque é a entrada do íon potássio nas células sensoriais auditivas que será responsável por uma mudança de voltagem nessas células, um processo de despolarização e, principalmente, a liberação de um neurotransmissor excitatório que vai ativar o nervo coclear e dar origem ao processo de continuação do processo auditivo através das vias auditivas centrais. Então, atenção a isso. Continuando, nós podemos ver aqui num corte transversal, olha aqui, ó, a rampa ou escala vestibular, a rampa ou escala inferior, e aqui o ducto coclear, que é constituído de uma membrana chamada de Hessner, que forma o teto do ducto coclear e que separa da rampa vestibular, e na base a gente tem uma membrana chamada de membrana basilar, que é o chão, que separa o ducto coclear ou a escala média da rampa timpânica ou escala inferior. Nessa membrana basilar nós temos fileiras de células sensoriais auditivas, e são essas células sensoriais auditivas, que aqui a gente pode ver, que quando ocorre uma movimentação dessa membrana basilar, serão as responsáveis por movimentar essas células ciliadas. Na ponta dessas células ciliadas, a gente tem como se fossem cíliozinhos, cabelozinhos, né, os estereocílios que a gente chama, e uma vez que movimenta a membrana basilar, esses estereocílios, eles tocam nessa membrana chamada de tectorial ou tectória, e essa movimentação é que será responsável pela despolarização dessas células sensoriais auditivas. Uma vez que elas despolarizam e por elas estarem, elas se comunicarem com o nervo coclear, por uma sinapse química, comunicação sináptica, a despolarização dessas células liberará um neurotransmissor excitatório que ativará o nervo coclear, como veremos mais adiante. Então, mais especificamente, o ducto coclear, portanto, então, lembre-se, a movimentação do fluido nas escalas superior e inferior serão fundamentais para que a gente crie ondas viajantes, ou melhor, para que a gente consiga fazer com que essa movimentação do fluido nas escalas superior e inferior consigam movimentar a membrana basilar e, por consequência, provocar a despolarização das células auditivas ali no órgão de corte, né? Que formam um órgão de corte ali. Então, é fundamental essa atividade nas rampas vestibular e timpânica para fazer ativar essas células ciliadas, que são divididas em células ciliares ou ciliadas internas e externas. Basicamente, são as internas que se comunicam principalmente com o nervo auditivo, o nervo coclear. As externas, elas têm mais um papel amplificador, influenciando principalmente os padrões de vibração da membrana basilar, que é onde estão essas células ciliadas dispostas. E esse papel é fundamental, pessoal, porque é essa movimentação que vai movimentar esses estereocílios, que são essas pontinhas aqui nas células ciliadas, e é essa movimentação que vai abrir canais, né, iônicos ali localizados, permitindo o influxo ou entrada do potássio. Por que potássio? Porque essas células estão dentro do ducto coclear. E dentro do ducto coclear nós temos endolinfa repleta de potássio. E é essa entrada que vai alterar a voltagem, tornando esse interior mais positivo e, por consequência, a ativação
a despolarização dessas células. Então, no ducto coclear, então nós temos o órgão receptor através dessas células que gera impulsos nervosos em resposta à vibração da membrana basilar, que é importante, a gente não vai dar tempo de falar, né, agora, mas é importante a gente entender que essa membrana basilar, ela possui organização tonotópica, tá bom? E isso é chamado de órgão de Corti, ok? Então, aqui mais uma vez mostrando o órgão de Corti, com as células ciliadas externas e internas. Perceba que, mostrando mais uma vez a importância das células ciliadas internas nesse processo de comunicação com o nervo coclear, né? E, portanto, é ela que é a responsável principal, quando despolarizada, em excitar o nervo coclear, mas é fundamental o papel dessas 3 fileiras de células ciliadas externas, fundamentais no processo de amplificação, ok? Então, aqui mostrando o órgão de Corti, que é formado, então, pelo conjunto aí dessas células ciliadas, da membrana tectorial e da membrana basilar. Essa membrana tectorial é importante porque é onde esses estereocílios eles vão se tocar quando movimentar a membrana basilar e eles vão se inclinar, e essa inclinação permitirá a despolarização e o retorno ao potencial de repouso dessas células auditivas. Ok? De maneira geral, então, nós temos que as células ciliadas internas, ou ciliares internas, elas possuem um conjunto de estereocílios, do menor para o maior, parece uma escadinha, e na ponta desses estereocílios existem canais iônicos regulados mecanicamente, então dependentes dessa inclinação desses estereocílios, e esses canais iônicos eles são ligados por elos de ponta. Então, uma vez que eu tenho uma movimentação da membrana basilar e, por consequência, uma movimentação em direção ao estereocílio maior, o que vai acontecer? É como que se esses elos em ponta, pelo alongamento, eles abrissem uma porta desses canais iônicos, permitindo a entrada do íon potássio que está disponível na endolinfa dentro ali do ducto coclear. Uma vez que esse potássio entra, ele vai despolarizar essa célula, vai alterar o potencial de membrana dessas células ciliadas, permitindo a abertura de cálcio, de canais de cálcio voltagem independentes. Uma vez que esse cálcio ele penetra nessas células ciliadas, ele vai se ligar nessas vesículas que contêm neurotransmissores excitatórios, são algumas evidências do glutamato, mas enfim, que são neurotransmissores que vão excitar e despolarizar o potencial, o nervo coclear. Então, uma vez que esse cálcio entra, ele permite ele faz com que essas vesículas contendo os neurotransmissores, elas se fundam com a membrana dessas células ciliadas internas e liberem por exocitose esses neurotransmissores excitatórios que vão se ligar em receptores no nervo coclear, específicos no nervo coclear, gerando um potencial de ação e fazendo com que esse nervo coclear transmita essa informação adiante, chegando essa informação no sistema nervoso central, em diferentes vias. Uma vez que o processo auditivo ele tenha finalizado, esses elos em ponta, eles retornam, né? Eles se movimentam no sentido contrário, e dessa forma não existe o alongamento mais desses elos de ponta, e por consequência ocorre o fechamento dos canais iônicos, o cálcio para de entrar. Uma vez que o cálcio para de entrar, não existe um processo de despolarização, essas células hiperpolarizam e para de haver a liberação de neurotransmissores e, por consequência, a geração de impulsos nervosos no nervo coclear, até que essa célula ciliada e seus estereocílios retornam à sua posição normal de repouso. Então, de maneira resumida, nós temos
a captação pela orelha externa, a amplificação ali pela orelha média, e aí um processo de movimentação da perilinfa nas escalas vestibular e na escala timpânica, que são contínuas, lembra? Ao mesmo tempo, para suprir e dar conta dessa movimentação e dessa pressão aumentada, a janela redonda se desloca para fora, né, permitindo, né, em resposta a esse deslocamento do líquido movimentado pela movimentação da base do estribo, e esse deslocamento de ida e volta da onda sonora vai causar uma diferença de pressão na membrana basilar, fazendo-a vibrar para cima e para baixo, né, o fenômeno das ondas viajantes. Então, essa relação de uma membrana basilar mais flexível e uma tectória menos flexível, entre elas se encontram as células ciliares, especialmente tanto as internas quanto as externas, que são sensíveis a esse movimento de líquido, porque vai fazer os estereocílios se movimentarem. Isso vai gerar um processo de despolarização e excitação das fibras do nervo coclear, cujos corpos celulares se encontram no gânglio coclear. Uma vez que o nervo coclear ele foi excitado, é lei do tudo ou nada, ele não para mais. O impulso nervoso gerado não para mais. E aí essa informação auditiva, sonora, ela vai percorrer um longo caminho pelo sistema nervoso central, diferentes estações de retransmissão, desde a orelha, né, até o córtex. E aí nós temos, não dá tempo de novo para falar de tudo com mais cuidado, com mais profundidade, mas de uma região inicial, são os núcleos cocleares, ventral e dorsal ali no bulbo, núcleo olivar superior na ponte, região do colículo inferior no mesencéfalo, núcleo geniculado medial no tálamo e córtex auditivo. Então, quando a informação ela chega no córtex auditivo, que também tem uma organização tonotópica, o sensorial, o auditivo primário, e aí, relacionado com outras estruturas importantes também nesse processamento, nós podemos fazer todo o processo de discriminação do som, relacionar o som com experiências relacionadas a esse tipo de som. Por exemplo, um tiro de uma arma, para quem não conhece que uma arma é perigosa e como é o tiro de uma arma, vai ser simplesmente um som. Se essa experiência de que a arma e o som dessa arma ela é perigosa, eu sei como eu tenho uma resposta integrada ali que me faz, por exemplo, chamar a polícia, fugir dessa área onde está tendo um tiro de arma. Enfim, não é só o processo de sensório discriminativo. A gente também consegue relacionar o som com experiências prévias e determinar a importância daquele som para cada situação. Então, nós temos tanto um processo sensório discriminativo como algo mais importante relacionado ao som. Por exemplo, uma pessoa que não enxerga, o som é fundamental para esse processo de ela interagir com o ambiente. Então, é fundamental a gente entender isso. A outra função da orelha interna é, por meio do sistema vestibular, a participar do equilíbrio corporal, né? Para isso, ela possui algumas estruturas, que são os canais semicirculares, o sacro e o triclo, que conseguem, no conjunto, estarem dispostos no intuito de conseguir perceber e detectar movimentos lineares, angulares, rotacionais da cabeça, e inclusive a posição da cabeça em relação à nossa gravidade. Então, essas estruturas permitem, né, a resposta e permitem um equilíbrio dinâmico e participam do equilíbrio dinâmico e estático. Mas é importante a
gente entender que o equilíbrio do corpo não é uma função simples da orelha interna através do sistema vestibular. Ela é uma função muito mais complexa, que envolve uma integração de informações provenientes de diferentes órgãos e sistemas. Então, o sistema vestibular, mas também o sistema visual, o proprioceptivo, coordenado, por exemplo, pelo cerebelo, e também, importante, outras vias vias centrais relacionadas ao equilíbrio. Então, falando especificamente do sistema vestibular, ele tem como principais funções transformar as forças provocadas pela aceleração da cabeça e da gravidade em um sinal biológico. Então, ele possui células receptoras ali que são específicas para perceber esses movimentos da cabeça, estáticos ou dinâmicos, e transformar isso num sinal biológico que será conduzido por um nervo, né, relacionado ao equilíbrio. E essa função é parecida com a função auditiva. Lá existem as células ciliadas, aqui existem células também receptoras relacionadas ao sistema vestibular. A partir da geração desse centro biológico, desse sinal biológico, também tem um papel, portanto, tem um papel importante em informar os centros nervosos sobre a velocidade da cabeça e sua posição no espaço, para manter esse equilíbrio corporal, e iniciar alguns reflexos necessários, né, no posicionamento da cabeça para a estabilização do olhar, da cabeça e do corpo. Então, de novo, né, o sistema vestibular, esses canais, esse sistema, ele está localizado ali na porção petrosa do osso temporal, adjacente à cóclea, também na orelha interna, como nós já dissemos, e apresentam 3 canais semicirculares, o horizontal, um superior e um posterior. E esses canais semicirculares, eles estão dispostos perpendicularmente entre si, para que eles possam detectar alterações na posição da cabeça de forma tridimensional e permitir esse equilíbrio, participar desse equilíbrio dinâmico. E 2 órgãos otolíticos, né, o otrículo e o sáculo, que são responsáveis por detectar acelerações lineares e a posição da cabeça em relação à gravidade e ao nosso corpo. E são responsáveis, nesse caso, pelo equilíbrio estático, portanto. Da mesma forma que a cóclea, essas estruturas também contêm endolinfa, e é cercada por perilinfa, e o senso de equilíbrio, a sensação de equilíbrio, é determinada por células ciliadas também, que são células receptoras, são células epiteliais modificadas, que vão responder, como eu já disse, a mudanças rotacionais, verticais, aceleração linear e angular da cabeça. Então, quando a gente se movimenta para frente, quando a gente desce de um elevador, quando a gente rotaciona fazendo o sinal de não, quando a gente flexiona fazendo o sinal de sim, quando a gente inclina a cabeça no ombro, para o outro ombro e assim por diante. Então, esses canais semicirculares e esses órgãos otolíticos são responsáveis por detectar essas alterações na posição estática e dinâmica da cabeça. As células ciliadas sensoriais relacionadas ao equilíbrio, que nos dão o senso de equilíbrio, elas são semelhantes às células relacionadas à sensação auditiva, que nós já falamos, e elas são formadas por um quinocílio ou um sinocílio maior e muitas microvilosidades, que são os estereocílios. Essas células ciliadas, elas estão presentes nos canais semicirculares em estruturas chamadas de cristas ampulares e nos órgãos otolíticos, no sáculo e no utrículo, na mácula. E elas vão transformar essas acelerações da cabeça, estáticas ou dinâmica, em estímulo elétrico, em impulso
nervoso. Então, elas, da mesma forma que as células ciliadas auditivas, elas se comunicam com o nervo coclear, as células ciliadas relacionadas ao senso de equilíbrio, elas se comunicam com o nervo vestibular. Então, uma vez que elas são despolarizadas, é o mesmo sentido que nós já falamos, elas liberam um neurotransmissor que vai ativar, excitar e gerar um potencial de ação, um impulso nervoso nesse nervo vestibular, que, como eu disse, carregará essas informações, né, por meio de vias centrais, permitindo o equilíbrio, esse senso de equilíbrio corporal, fazendo o papel que é devido ao sistema vestibular da orelha interna no equilíbrio corporal. Tudo, de novo, sob coordenação do cerebelo. Bom, pessoal, eu agradeço muito de novo o convite, né, da professora Kátia, pelo carinho de sempre, pela confiança, o carinho e a confiança do Stefano também, todos da LIAI, e espero poder estar falando com vocês, numa outra oportunidade, e principalmente espero que tenha valido de alguma coisa essas informações que eu passei para vocês, tá bom? Muito obrigado, até uma próxima. Sucesso para vocês, tá bom?